Paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus, o estudo de sua palavra. São 10 dias em que estamos nesse estudo. Esther, um exemplo a ser seguido. Mesmo quando não vemos a mão invisível de Deus, Ele está trabalhando. Esther, capítulo 3, do verso 12 ao 15, diz assim: No dia 13 do primeiro mês, Amã mandou chamar os secretários do palácio e ditou a ordem. Ele ordenou que fosse trazida para todas as línguas faladas no reino e cada tradução seguisse a escrita usada em cada província. A ordem devia ser enviada a todos os representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos. Ela foi escrita em nome do rei, carimbada com seu anel sinete e levada por mensageiros a todas as províncias do reino. A ordem era matar todos os judeus num só dia, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Que todos os judeus fossem mortos sem dó nem piedade, os moços e os velhos, as mulheres e as crianças. E a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para o governo. Em cada província deveria ser feita uma leitura em público dessa ordem, a fim de que, quando chegasse o dia marcado, todos estivessem prontos. O rei deu a ordem e os mensageiros foram depressa a todas as províncias. E em Suzã, a capital, a ordem foi lida em público. O rei e Amã se sentaram para beber enquanto a confusão se espalhava pela cidade. Provérbios 25:19 nos diz assim: num momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente estragado, andar com um pé aleijado. Queridas, começamos falando sobre não ver a mão de Deus agindo, não ver a mão de Deus em movimento, não é verdade? E observe, eu disse não ver, mas eu não ver, você não ver a mão de Deus trabalhando, não significa que não está trabalhando. Livro de Esther, todo ele não aparece o nome de Deus no livro. Mas quando nós vamos lendo, a gente percebe a poderosa mão de Deus movimentando tudo em favor dos judeus que estavam em escravidão, que estavam debaixo desse jugo, que estavam fora da terra de Jerusalém, de Israel, por causa de seus pecados, sim, mas que mesmo assim o Senhor estava protegendo, o Senhor estava conduzindo, o Senhor estava guardando. Temos aqui Amã se organizando agora, depois de ele ter acusado todos os judeus de traição, de desobediência, né? Ele feito lançado à sorte, ele já tinha se organizado para chegar ao rei, seduziu o rei com suas palavras, naquele coração orgulhoso do rei, foi como meditamos ontem. Agora, o que é feito, a estratégia maligna é lançar desespero, pavor nas pessoas. Uma forma de bloquear a fé é lançar pavor, desespero, tumultuar, gritar aos 4 cantos ameaças. E foi isso que foi feito. Enviaram cartas para todos os povos que habitavam ali, debaixo do poderio do rei. Enviaram cartas nas línguas de cada povo. E o que dizia a carta? Aonde tiver um judeu, tal dia é para você matar. Ok? E qual dia era esse? Dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Que todos sejam mortos. Imagina você sendo uma judia, minha querida, e ao seu lado alguém recebendo uma carta onde dizia: mate a sua vizinha.
Mate a família dela. Que dia que vai acontecer isso? Tal dia. Se preparem, se organizem, porque vamos matar todos no mesmo dia. Enquanto todos poderiam se organizar, se preparar, arrumar ferramentas, espadas, enfim, o que pudessem, os judeus só tinham o direito, o dever de ouvir toda aquela ameaça e se calar e ficar na sua, aguardando o dia da morte. É assim que Satanás faz. Você viu Deus aqui? Você viu Deus aqui nesses versículos em que lemos? Parece que Deus não está. Só vemos a morte, só vemos a trama do inimigo, só vemos a ameaça, só vemos algo decretado, assinado. E enquanto isso, o pavor toma conta da cidade, as pessoas entram naquela confusão e naquele desespero, naquele monte de falação que é o que acontece. É só observarmos o nosso Brasil que está acontecendo. O povo falando. O rei e Amã, os dois foram beber, enquanto a bagunça, a desordem, o pavor tomava conta de toda aquela nação e das pessoas de outros povos que habitavam lá. Satanás é especialista em lançar pavor com a fala. Escute isso. O nosso Deus, ele é terrível e é pavorante sim quando ele quer agir com justiça. Só que o que ele fala, ele não fica assim falando, sem dar um escape, uma saída. Ele fala, se arrependam, quando ele usa profeta. É só você ler os textos bíblicos. Existe a correção, ele está dizendo, eu virei com juízo. Arrependam-se. É assim que o Senhor fala, é assim que ele avisa. Já o inimigo não. O inimigo diz, tal dia você vai morrer. Não tem jeito para você. Olha a diferença, entende? Então ele lança um pavor sem causa, sem concretização, é só falácia, mas é suficiente para desestabilizar qualquer um que não tenha sua vida firmada em Deus. Quem não conhece a voz de Deus se desespera, se descabela, diz acabou-se tudo. Mas quem confia em Deus diz, ele ainda não abriu a boca, então a palavra, a última palavra sempre é dele. Se ele não disse nada ainda, é porque ainda não chegou a última palavra. Querida, se algo chegou sobre sua vida, sobre sua família, ou até aqui como está acontecendo no nosso país, está tendo essa confusão, seja na sua vida, onde for, algo chegou sobre você, para você, uma conversa, um assunto, e dá a impressão assim que realmente vai ser destruído, que vai ser um caos, que vai ser... Fixe o seu olhar para o céu, direcione para ele. Faça como Mardoqueu, e nós vamos ver mais para frente. Não entre na pilha de Satanás, porque ele quer mesmo desestabilizar a minha e a sua fé. E o que ele vai fazer? Ele vai usar... Quem ele usou para trazer essa notícia triste, lamentável, notícias de desgraça e destruição? Quem Satanás usou para isso, vai ostentar uma paz. Vamos até beber. Mas lembre-se, o rei destruiu o seu primeiro relacionamento, o seu casamento. Ficou com a sua reputação complicada diante dos seus súditos porque a esposa não obedeceu. Lembra que foi por causa da bebedeira? Lá está de novo o rei Assuero bebendo com Amã, enquanto o caos se instalava. Parece ser paz, mas é uma falsa paz. Cristo nos disse, eu a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Essa é a paz que o mundo dá. É falsa. Precisa de álcool para entorpecer a razão e as emoções. Porque se o rei estivesse sóbrio, ele se ligaria que o que estava acontecendo não era correto. A mãe e o rei bebem para não ver o caos. Essa é a paz que o mundo oferece. Te cegar, te deixar
entorpecido para não ver o que está acontecendo de fato. Mas Cristo nos dá uma paz no meio da tormenta. Provérbios é muito claro ao nos dizer: confiar em alguém que não merece confiança é como mastigar com o dente estragado, é andar com o pé aleijado. Então o Senhor nos ensina nesse estudo que Satanás vai fazer de tudo para tirar e desestabilizar a nossa fé, fazendo muito barulho, ameaçando bastante. A outra coisa que aprendemos é que a paz que o mundo oferece é essa, que engana, que entorpece, para não ver a verdade. E a terceira coisa, cuidado! Se tem alguma coisa que você ou eu precisamos ver para defender alguém que está perecendo e se aproximar de nós alguém que não merece confiança. Minhas irmãs, pessoas mentirosas não merecem confiança. Pessoas fofoqueiras não merecem confiança. Pessoas que traem uns aos outros constantemente não merecem confiança. Ah, meu Deus, abre teus olhos, minha filha. Mulher, abre teus olhos. Eu não estou falando de orar pela alma, não estou falando de aconselhar, não é disso, mas deixar na sua vida como amiga. Uma mulher que trai o marido, trai o namorado, vive uma vida desregrada na área sentimental. Você acha que ela está querendo o quê nesse relacionamento? Te cegar, querida. Uma pessoa que tem o hábito de fazer fofoca de todos, você acha que ela faz o quê com o seu nome quando vira as costas? Uma pessoa que puxa o tapete de todo mundo, sempre está preparando armadilha para alguém, sempre está derrubando alguém. Você acha que ela vai fazer o quê com você? Abre teu olho, mulher. O rei está aqui, bebendo com o inimigo. Amã não é amigo, ele é inimigo. Ele é amigo só de si mesmo e dos seus desejos. E ele está lá bebendo. Cuidado, o Senhor está dizendo para mim e para você, cuidado. Satanás vai colocar diante de você alguém para te distrair e não defender quem precisa. Te distrair para você não orar, te distrair para você não jejuar, te distrair para você não meditar na palavra. Isso vai enviar alguém, vai enviar uma situação para você ficar ali bebendo, distraída, curtindo a vida. Enquanto pessoas indefesas perecem. Isso pode ser a sua família, isso pode ser uma amiga, isso pode ser uma irmã, isso pode ser a sua vizinha, isso pode ser alguém do seu trabalho, pode ser até o seu trabalho. Satanás armando para que a empresa feche e está te distraindo para você não ver que seu patrão vai quebrar. Ah, mulher, Deus está falando conosco, abre o olho. Não firme aliança com quem não merece confiança. Você pode orar, você pode interceder, dar conselho, mas não fique ali, curtindo a vida. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Abre os nossos olhos. Querida, o Senhor tem falado demais conosco nesse estudo. Aqui nós não temos visto a mão de Deus, mas Ele já estava agindo. Antes de Amã, Deus já estava agindo. Se liga, Deus está agindo. Fique atenta, Deus está agindo. Satanás vai fazer de tudo para você ficar cega, mas Deus está agindo, inclusive nesse estudo te alertando. Deus abençoe sua vida. Abre o olho, querida. Tenha visão de águia, veja mais longe. Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Beijo!